Olá! Uma história que começou na China há mais de 5.000 anos e se espalhou por todos os continentes e culturas. O chá é a bebida mais consumida no mundo depois da água. É feito a partir das folhas da Camellia sinensis. É dessa planta que se produzem os chás verde, branco, oolong e preto. Aquilo que toda a América Latina costuma chamar de chazinhos caseiros, feitos a partir de frutas, raízes, flores, caules e folhas, como a camomila e o hortelã, na verdade são infusões. Estudos científicos estão comprovando a eficácia dos chás e das infusões. São calmantes, antioxidantes, ajudam a emagrecer, a acalmar, previnem problemas cardíacos e circulatórios, desde que tomados com parcimônia. Não substituem os remédios, mas parece não haver dúvida de que fazem bem à saúde. Os benefícios do chá. Este é o tema do Bom para Todos, que começa agora. As ervas aromáticas medicinais, elas precisam de sol. Eu queria saber se o chá de hibisco, ele emagrece. Quanto custa um omeprazol e quanto custa uma erva como a espinheira santa? Nossa convidada de hoje é a terapeuta de medicina tradicional chinesa, Fernanda Toscano, que é também atriz, fotógrafa e poetisa. Tudo bem, Fernanda? Joia, muito Obrigada. prazer estar aqui com vocês. Obrigada por você ter vindo. Em folhas, sachês ou a granel, tudo para nós é chá. Para os especialistas, não. Algumas das bebidas que chamamos de chá são infusões. E estas nós mesmos podemos plantar em qualquer recipiente em casa. De fundamental, só o sol nosso de cada dia. Depois é colher e aproveitar. Pode usar simplesmente para um bem-estar. Existe a coisa do ritual. Nós que estamos tão estressados, né? A gente pode sim usar os chás para um ritual. Olha lá, esse está precisando tomar um chá. Seria um chá ou uma infusão de ervas? Isso é uma grande confusão, porque para nós brasileiros tudo é chá, né? Vamos tomar um chá? E aí pode vir capim-cidreira, pode vir melissa, pode vir chamate, mas na verdade a gente só pode chamar uma planta de chá, que é a Camellia sinensis, que dela a gente faz o chá preto, chá verde, chá vermelho, chá branco. Então é uma planta muito especial, muito cultivada na Índia, na China. E esse chá, moda brasileira, é feito com ervas, temperos e até flores, bem perfumadas. Tanto faz se está seco ou fresco. Ferve a água, desliga, coloca as ervas num recipiente, derrama a água fervente por cima, fecha, cobre, espera ali 10 minutos, coa e toma numa temperatura agradável. O importante é sempre ter certeza que essa planta é orgânica. Muitas vezes as flores, elas levam muito agrotóxico, muito veneno, né, para elas se manterem lindas. Cultivar as flores e ervas é uma forma de garantir a qualidade do chá. Num copo de liquidificador quebrado, numa panela velha, num galão de água. Pequenos espaços são suficientes, desde que se tenha sol. As ervas aromáticas medicinais, elas precisam de sol, pelo menos 4 horas de sol por dia. E aí a gente pode cultivar hortelã, que é maravilhoso, tanto para tempero quanto para chá, capim-cidreira, melissa, cidreira de árvore, poejo. Para além do prazer de plantar e beber seu próprio chá, o importante é pedir ajuda sempre que a bebida for usada com fins terapêuticos. Eu acho assim, sempre que a gente for usar para um fim terapêutico, sempre falar com um médico, um fitoterapeuta, até um acupunturista, uma nutricionista, procurar um especialista. Chá em excesso pode fazer mal? Ou algum tipo específico de chá, se consumido demais, pode prejudicar algum órgão? É o que dizem a respeito do chá de canela de velho, um aliado da artrose. Chá pode fazer mal? Pode. Na verdade, tudo pode fazer mal, dependendo da situação que a gente está consumindo aquilo e
de que substância é essa. É sempre muito importante que a gente pense para que eu quero, né, tomar esse chá e a dose do que eu estou tomando. Então, na medicina tradicional chinesa, a gente sempre faz uma avaliação de que organismo é esse, do que ele está precisando e procura a melhor erva para fazer essa correlação, né? Sim. Então, sim, pode fazer mal, por isso que é muito importante, como foi dito no VT, que a gente procure uma ajuda, uma orientação, porque as ervas são usadas na farmacologia chinesa e brasileira para reequilibrar o nosso organismo. Sim. Então, dependendo do que eu tenho, por exemplo, uma gripe, existem vários tipos de gripe, de sintomas. Se eu tomo um chá errado, eu posso agravar essa gripe. Por exemplo, se eu estou com uma garganta seca, inflamada, se eu uso um gengibre, que é uma erva, uma raiz extremamente termogênica, que esquenta, eu posso ter um agravamento dessa garganta, eu posso ter uma febre elevada. Então, é sempre mais importante, quando a gente tem sintomas de calor, de irritação, a gente resfriar o nosso corpo. Sim. Procurar elementos, por exemplo, como hortelã, que vão resfriar essa garganta, hidratar e baixar essa febre. Pergunta colhida nas ruas da cidade. Queria saber se chá tira a pedra do rim. Esse é um clássico, né? Olha, se a gente pensar que os rins trabalham com os fluidos do nosso corpo, né, com a nossa água, e o chá, ele é carregado com esse elemento da água, e tem ervas que ajudam e potencializam a absorção da água no nosso corpo, sim, está super correto. O chá, ele limpa, né, os nossos rins, e nada mais é a pedra no rim do que uma calcificação dos minerais do nosso corpo. Então, se eu hidrato, eu fluidifico esse sangue que é filtrado pelos rins, eu promovo a eliminação e a quebra dessa pedra. Sim, então, essa expressão popular, né, o famoso chá de quebra-pedras, na verdade, ele é eficiente mesmo. Muito eficiente. E a gente tem que pensar o seguinte, que o consumo preventivo do chá na minha rotina, isso sim que vai ajudar que eu não adquira um problema nos rins. Geralmente, essas pessoas que têm a pedra nos rins, elas consomem pouca água, elas têm uma absorção reduzida, né, da água no corpo, e aí a gente não pensa só no final, né, dessa cadeia, como tratar a pedra em si, mas toda uma prevenção, né, que organismo é esse, como que está essa hidratação. Chá de latinha, chás prontos, tem os mesmos efeitos que os de sachê, a granel ou em folhas? Olha, se a gente pensar que é uma medicina, né, a medicina da floresta, que usava os alimentos de verdade, a gente tem que recorrer às plantas quanto mais naturais possíveis. Sim. É claro que tem muitos produtos que são vendidos, né, no mercado, na grande indústria, que tem uma qualidade maravilhosa. Só que é isso, né? Às vezes um sachê, ele vai atuar num chá que você bebe ali sem nenhuma intenção de resolver nada, né? Um sachê. Agora, se eu quero efetivamente resolver, eu tenho que fazer uma infusão, uma decocção, né? Ferver a erva por um determinado tempo para eu atingir uma concentração específica para resolver o problema. A população tira dúvidas sobre o nosso tema de hoje. O chá substitui a bebida como a água, por exemplo? Quer dizer, se você tem que tomar uma certa quantidade de água por dia, né? Se você não tomar chá, tá tudo ok ou não? Olha, eu não gosto de dizer que substitui, porque nada substitui a água. Sim. Mas o chá, ele ajuda nessa potencialização da absorção. Então, tem pessoas que dizem assim, olha, eu tomo meio litro de água e a sensação é como se eu fizesse 1 litro de xixi. É como se o chá, a água estivesse passando totalmente direto, sem se relacionar com esses órgãos. Então, para esse tipo de sensação, eu sempre digo, olha, complemente com chá. Sim. Sempre um chazinho de erva doce, né? Isso sempre ajuda o seu corpo a absorver esses fluidos. Então, se a gente está falando de água,
e de chá, a gente está falando da capacidade do meu corpo de se relacionar com esse líquido. Então, por um lado, sim, né, ajuda, substitui, potencializa, mas a gente não pode descartar o consumo da água in natura, né, como esse líquido da vida. Sem dúvida. Conheça alguns estudos e pesquisas já realizados sobre a eficiência dos chás e seus benefícios à saúde. Camomila ajuda a pegar no sono. A planta concentra grande quantidade de flavonoides, substâncias antioxidantes responsáveis por sua cor amarelinha. Chá mate reduz o colesterol. Estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, feito com um grupo de voluntários que ingeriu 300 ml da bebida 3 vezes ao dia, confirmou que o chá diminuiu o risco de doenças cardiovasculares. Chá verde é bom para diabéticos. Estudiosos da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, revelaram em estudos com 42 diabéticos que o chá verde melhora o quadro de nefropatia, uma complicação renal decorrente da doença. Chá branco pode prevenir tumores. No seu preparo são usados os botões das flores de Camellia sinensis, colhidos antes de desabrocharem e submetidos a um processamento mínimo. Isso mantém intacta a alta carga de compostos fenólicos, substâncias que minimizam a inflamação, ajudando na prevenção e até no tratamento de doenças crônicas. Por que será que os médicos com formação em alopatia têm profunda desconfiança de fitoterápicos e chás, por exemplo? Tem alguns médicos que chegam a falar até em charlatanice, né, Fernanda? Eu diria que isso é uma prática que vem mudando muito. Cada vez mais hoje a gente vê médicos com formação em fitoterapia, entendendo do uso das ervas como um requisito complementar, né, nos tratamentos. É claro que se eu não conheço a substância, nem o funcionamento dela, eu não vou poder opinar. Então, acredito que muitos médicos passam por isso, mas cada vez mais no dia a dia de consultório, de tratamento de pacientes, até com câncer, com doenças crônicas graves, eu tenho visto o parecer dos médicos positivo ao uso da fitoterapia e ao uso das ervas no complemento, né? Para a população especialmente, Com né? certeza. Que também é uma medicina mais barata, digamos assim, mais em conta, digamos. Se você pensar que para você tratar um problema de estomatite, o quanto custa um omeprazol e quanto custa uma erva como a espinheira santa, que age na raiz do problema, é claro que você pode ter um acesso e uma melhora muito mais com a erva do que com um medicamento que você toma por 10, 15 anos e você não tem uma independência dele, né? Pelo contrário, você fica dependente. Então, é muito mais acessível e libertador, né? Porque você tem uma resolução na raiz do problema. Existe uma guerrinha entre a indústria farmacêutica e as pessoas que ministram os remédios mais naturais? Olha, a indústria, ela está presente em todos os lugares hoje em dia, né? Então, se a gente vai falar que não existe uma indústria dominando o uso das ervas, não é uma verdade. Porque hoje, se você vai nas farmácias, tem fitoterápicos sendo vendidos a preços absurdos. Então, eu acredito que cada vez mais essa prática de plantar, de adquirir de outros produtores. É claro que tudo que a gente precisa não vai caber nunca no nosso quintal, mas é uma prática de resistência, eu diria, né? Resistência de voltar à tradição, de voltar aos antigos hábitos, dessa conexão interior. Então, eu acredito que é uma prática de resistência mesmo. Que bom. No próximo bloco, o chá com um toque gourmet. O matcha tem 20 vezes mais antirradicais livres, polifenóis, do que o goji berry. Então isso aqui é uma coisa muito saudável. Há quem faça do conhecimento dos chás uma profissão. São mais de 2.000 tipos. E quem se dedica à tarefa de conhecê-los profundamente é capaz até de, num toque gourmet, harmonizá-los com outras bebidas. Eu sou a Carla Soiresig, eu sou uma especialista em chás, uma tea blender e uma provadora de chás. São quase 2 décadas dedicadas a Camellia sinensis, a planta que dá origem ao verdadeiro chá. Para eu entender de chá, tem que se pensar o seguinte: existe mais de 2.000 tipos de chá no mundo, nas regiões produtoras de chá.
O matcha, por exemplo, é usado na cerimônia do chá. Este é uma coisa muito especial, porque tem diversos níveis de matcha. Esse é um nível mais sofisticado, até pela coloração. Também posso fazer, depois eu trouxe também o melhor chá verde japonês, né, que é o Gyokuro, que chama gotas de orvalho preciosas. Eu posso dizer uma coisa para você, tanto o Gyokuro quanto o matcha são chás que têm muitos polifenóis antirradicais livres. O matcha tem 20 vezes mais antirradicais livres, polifenóis, do que o goji berry. Então isso aqui é uma coisa muito saudável, mas não se deve tomar demais. Tem sempre uma porção por dia para se tomar um matcha. No caminho da sofisticação, o chá sai da mesinha de cabeceira para ser harmonizado com outras bebidas. Então eu posso harmonizar chás gelados com cervejas, posso harmonizar chás gelados com vinhos, né? Posso harmonizar chá com café. Esse mundo é muito amplo, eu posso tomar chá toda hora, harmonizar com diversas coisas. Não existe uma regra para isso. No compasso do relógio, o último chá deve ser tomado às 5. É interessante, depois das 6, não tomarmos chá, porque ele tem teína, ele tem cafeína. Então, tem pessoas que vão ser sensíveis e vão ficar acordadas. Então, à noite é legal tomarmos infusões, as tisanas de ervas. Pesquisadores da Universidade de Campinas explicam que o chá verde em cápsulas tem uma concentração muito grande dos princípios ativos. Seria algo como uma cápsula corresponder a 10 xícaras de chá. Não há fígado que aguente, não é, Fernanda? Não, organismo nenhum. Uma pessoa que toma uma cápsula dessa e que tem uma fisiologia totalmente hiperativa, pode ter taquicardia, pode ter insônia. Então, essas prescrições, essa cápsula é muito recomendada para emagrecer, mas é muito perigoso, porque às vezes a minha desarmonia interna de eu estar retendo líquido porque eu estou hiperativa. Sim. Então, se eu tomo uma cápsula dessa, não só eu não vou emagrecer, como eu vou ter uma série de outros problemas e desarmonias. Então, pode prender o intestino, eu posso ter uma queimação no estômago terrível. Então, para além do fígado, sim, outros órgãos entram nessa desarmonia. Então, se eu quero tomar uma cápsula de chá verde, eu tenho que procurar um profissional, fazer uma boa análise, um bom diagnóstico e ver se realmente é chá verde, se é uma outra erva, sim, se é um composto de ervas. Os chineses não usam uma erva só para harmonizar um organismo. Às vezes a gente tem um composto de ervas, então muito cuidado, sim, com a ingestão de ervas isoladas em cápsulas de alta concentração. Ok. Vamos ouvir mais uma vez a voz das ruas. Eu queria saber se o chá de hibisco, ele emagrece. Ah, todo mundo quer saber essa informação. O chá de hibisco, ele é maravilhoso porque ele faz, sim, uma drenagem desses líquidos no nosso corpo. Porém, eu nunca recomendo você fazer a ingestão do chá de hibisco sozinho. É sempre bom pôr uma erva doce, um capim-limão, um anis estrelado, para que a gente possa ter um chá mais equilibrado. Sim. E lembrando também da concentração. É muito comum que as pessoas tomem chá de hibisco hiperconcentrado. Então, nunca mais do que uma colher de sobremesa para 1 litro de água. Sim. Nunca mais do que isso, porque ele vai ficar super vermelho, ele começa a dar até uma sensação ruim na boca, ele passa secando tudo. E lembrando que se eu já tenho uma sensação de boca seca, de estômago, né, ardendo, não é o melhor chá recomendado para você emagrecer. Talvez você precise de mais hidratação para que aí sim o corpo abra a mão desses fluidos em excesso. E já que a gente está falando do hibisco, a nossa próxima pergunta também aborda esse tipo de chá. Eu escutei dizer sobre o chá de hibisco, que tomando muito chá de hibisco também pode atrapalhar na fertilização, na fertilidade, né? Então eu queria confirmar isso, se a quantidade de chá tem que ser reduzida ou se pode tomar à vontade, para não prejudicar nesse sentido. Tem sentido essa questão? Tem, porque depende do organismo. Então, eu não posso dizer que o chá de hibisco vai atrapalhar a fertilização de todas as mulheres. Sim. Não, eu tenho que saber que organismo é esse. Então, antes de consumir, né, em demasia o chá,
procure um especialista para saber se esse é o melhor chá para você. Qual a concentração, quanto de chá eu preciso tomar, porque aí sim a gente vai ter uma resposta mais específica. Ok. Como nós vimos na abertura desse segundo bloco do programa, há os especialistas em chás raríssimos, mas agora nós vamos mostrar o que recomendam os especialistas nos chás mais convencionais que fazem parte da nossa vida diária. Veja como usufruir melhor dessa bebida. O tipo de água. A qualidade da água é tão importante quanto a qualidade das folhas. Água com gosto estranho produz um chá igualmente estranho. A temperatura ideal da água. Para o chá preto, ferver a água a 100 graus centígrados. Para o chá verde e o long, ferver a água e deixar esfriar um pouco, até uns 80 graus centígrados. A erva. Os experts dizem que o ideal é adquiri-la em farmácias de manipulação ou lojas especializadas para garantir boa procedência. No caso das infusões, plante em casa. Tempo de contato da erva na água. Chás mais escuros devem ficar um período maior em contato com o líquido, mas sem exagero para não resultar numa bebida com sabor amargo. Chá verde, de 1 a 3 minutos. Chás pretos, de 2 a 4 minutos. Infusões, aproximadamente 5 minutos. Procure não adoçar. Tente tomar o chá puro. Caso não consiga, adoce com mel, açúcar mascavo, frutas ou as suas cascas. Com as novas pesquisas científicas atestando os benefícios do chá, cai por terra aquela antiga expressão que dizia que se não faz bem, mal também não faz, Fernanda? Olha, faz muito bem e também pode fazer mal. Eu tenho que saber como que eu quero utilizar essa substância. A medicina chinesa tem 5.000 anos de estudos. Então, é normal que agora a nossa ciência mais moderna esteja correndo atrás desses 5.000 anos que não foram pesquisados por eles, né? Sim. Existem tratados de medicina chinesa de 5.000 anos que falam sobre o uso das ervas, em que situação, qual dosagem. Então, é possível sim a gente ter grandes resultados, melhoras de saúde, casos onde a pessoa é dependente sim de remédios para dormir, para, né, poder ter uma pressão regularizada, e com o uso desses chás como medicamentos, a pessoa se vê livre desse quadro crônico, dessa situação. Sim. Então, eu recomendo sim que se procure um especialista, se faça uma boa avaliação, porque eles fazem muito bem sim, e se a gente for fazer um uso displicente, de qualquer maneira, eles podem também fazer mal. Então, é melhor que a gente escolha o que eles querem nos fazer, né? Claro. Fernanda, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Bacana. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais. O nosso WhatsApp é 11 99798 4042. Visite a nossa página no facebook.com/redetvt e acesse o nosso site tvt.org.br. A Universidade Nacional de Singapura avaliou a importância do chá na prevenção de panes cerebrais em 957 pessoas acima dos 50 anos. Os que tomavam uma xícara de chá por dia estavam 50% mais protegidos contra os efeitos do declínio da memória comum depois de certa idade. O site britânico BBC comparou a eficiência do café e do chá em aguçar a nossa mente e nos manter alertas. As duas bebidas empataram nesse quesito, mas o ponto foi para o chá, porque uma xícara de café contém de 80 a 115 miligramas de cafeína, enquanto que uma de chá tem a metade, apenas 40 miligramas. Há um porém. O chá, como o vinho tinto e o café, pode manchar os dentes, mas seus efeitos benéficos superam em muito esse problema que pode ser resolvido. Não vale a pena saber que 3 xícaras de chá por dia reduzem em 37% o risco de depressão, por exemplo? Com bons consumidores de chá, os ingleses da BBC deram a vitória à sua bebida preferida. Também por um detalhe, só um bom chá tem o efeito que nenhum café consegue: proporcionar uma tranquila noite de sono. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!